Aqui é o Ramon Pessoa e eu estou passando rapidinho para falar com você que está inscrito no Conave. Entre os dias 21 e 31 estão abertas as vagas para a turma do Gestão Prática do Setor Comercial. Para você que quer alavancar seus resultados, dando um upgrade nas suas vendas e no seu setor comercial, de forma prática e objetiva. Então corre, aqui embaixo tem uma ficha de pré-inscrição, corre, as vagas são limitadas porque eu mesmo vou acompanhar você de perto. Bora pra cima! Olá, seja muito bem-vindo ao Congresso Nacional de Inteligência Comercial e Vendas. Eu me chamo Felipe Guerra, sou empresário do ramo de consultoria, tanto contábil, tributária, como financeira, e também da área de educação, onde trabalho na venda, na comercialização de cursos online, utilizando a metodologia digital. E nesse congresso eu vou ter a oportunidade de falar com vocês sobre a análise de indicadores de vendas. É muito interessante eu poder falar desse tema, ter a oportunidade de conversar sobre isso, porque eu despertei tarde para um pensamento relacionado a vendas. Eu tenho uma carreira como contador já há vários anos e mesmo tendo um negócio, eu não enxergava a área comercial, a área de vendas como algo tão primordial, tão importante. Eu sempre priorizei demais a área técnica, até porque a minha formação ela me condiciona a isso, a ser um profissional voltado mais para a área técnica, para a área de execução, para a parte operacional. E com o passar dos anos, eu pude perceber que não adiantava muito eu ter um excelente produto, eu ter bastante conteúdo, eu ter muito conhecimento técnico na área, sendo que as pessoas não estavam sabendo disso, o mercado não conseguia receber essa informação, eu não conseguia transformar aquilo em resultados. Foi então que eu comecei a me interessar, a estudar muito pela área de vendas, a investir na minha área comercial e entendi desde aquele momento que venda é uma ciência. Existe técnica, existe processo, existe análise e se você quer alcançar resultados melhores na sua performance enquanto profissional, é fundamental que o seu setor comercial, que o seu setor de vendas, ele realmente funcione. E esse funcionamento, ele passa sim por um eficaz gerenciamento, ele passa por uma análise profunda das informações que são geradas, da prospecção, da captação de clientes, da abordagem junto aos clientes. E eu tenho aprendido bastante sobre essa matéria, sobre esse tema, e é isso que eu venho compartilhar aqui com vocês, depois de alguns anos aplicando isso na prática e vivenciando isso no meu dia a dia. Estou muito feliz em poder estar aqui, a convite do Ramon, que é o idealizador desse congresso. Ele é uma pessoa que nos apoia, nos dá consultoria nessa área comercial, nessa área de vendas, e a gente, desde que começou esse trabalho, tem alcançado assim números bem significativos. Então é isso que a gente vai discutir um pouco nessa palestra, nesse momento que a gente vai fazer esse bate-papo bem proveitoso a respeito de indicadores de vendas. Nós sabemos que um dos pilares para o sucesso de um negócio é o seu gerenciamento. Saber como anda o desempenho da sua empresa é fundamental para conseguir criar estratégias efetivas e trabalhar o que realmente dá resultado. Você que trabalha com vendas tem sempre foco em converter oportunidades no mercado em bons negócios. No entanto, o bom vendedor, ele não só vende, ele também gerencia o que vende. E eu aprendi isso da maneira mais difícil possível. Por quê? Porque eu tive que contratar várias pessoas para trabalhar no meu setor comercial, tive que contratar consultores, gente para fazer prospecção ativa, mas como eu não sabia controlar, como eu não sabia como acompanhar o desempenho desses profissionais, eu não sabia exatamente o que eu tinha que perguntar a ele, como eu tinha que cobrá-los, quais eram os números que eram importantes, acabava que a performance desses profissionais era comprometida. Eu não sabia ali bem como conduzir e gerenciar, mas ali surgiu para mim uma enorme oportunidade de aprender, conhecer e me aperfeiçoar. No mundo dos negócios, eu gosto muito dessa frase de Henry Ford que diz o seguinte: o fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Foi então, depois de fracassar na contratação de alguns consultores, de ver gente muito boa, com um currículo excelente, chegar na empresa e não dar os resultados que eu esperava, que eu percebi
que se eu quisesse realmente ter melhores resultados, eu ia precisar criar indicadores e que esses indicadores pudessem refletir quais eram as nossas potencialidades, quais eram as nossas fraquezas e como que a gente tinha que aprimorar o processo de gestão comercial dentro do nosso negócio. Foi então que, junto com o Ramon, nós criamos alguns indicadores. Esses indicadores de desempenho, que a princípio foram utilizados na área comercial, me ajudaram a desenvolver o nosso departamento comercial, porque a gente passou a entender como é que é a jornada de compra, como é que é o momento desde que aquele suspect, aquele possível cliente, ele passa a conhecer a nossa empresa até o momento onde ele faz a efetiva compra. Então eu quero te perguntar, como você acompanha os indicadores da sua empresa? Eu costumo dizer que o mundo se divide em dois tipos de pessoas. Aquelas que têm uma verdadeira obsessão pelo acompanhamento de cada número e aqueles que dão apenas uma olhadinha de tempos em tempos. É muito importante a gente ter equilíbrio. Nesse sentido, é fundamental que você saiba quais são os indicadores de desempenho que são fundamentais para o seu negócio. Nós tivemos que desenvolver os nossos. Precisamos saber quais que são os importantes para você. Mas antes de nós conhecermos esses indicadores, nós vamos falar um pouco sobre funil de vendas, porque isso vai te ajudar a entender essa dinâmica e saber de fato o que é importante para o seu negócio. E é interessante que quando eu falo de funil de vendas, eu gosto de falar sobre os pilares que levam uma empresa ao sucesso na área comercial e na área de vendas. Porque o nosso foco enquanto gestores da área comercial é converter oportunidades em bons negócios. Eu sempre digo nas minhas aulas que o mercado está repleto de boas oportunidades. Porém, a gente tem que lembrar que as oportunidades elas jamais são perdidas e que alguém vai aproveitar aquelas que a gente deixar passar. Então, a gente tem que ter bem sustentado os pilares que vão nos ajudar a alcançar êxito na área comercial e na área de vendas. E para isso a gente precisa entender de algumas técnicas. E o funil de vendas é uma dessas técnicas, porque o funil de vendas ele é uma representação das etapas que um potencial cliente passa desde o primeiro contato com a sua empresa até o fechamento da venda. Ou seja, desde aquele momento onde ele começou a se interessar pelo assunto, onde ele descobriu que tinha um problema que precisava ser resolvido, muitas vezes que ele nem sabia que tinha, até o momento em que você conseguiu transformar ele em cliente. Normalmente, esse funil de vendas ele é dividido em 3 etapas. Nós temos o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. Esse funil de vendas, essa representação gráfica de funil, ele nos dá uma visão bem prática de como que as coisas funcionam. Para que possa pingar clientes lá no final, contratos, negócios fechados, é interessante que o seu funil esteja sempre sendo alimentado. Porque quanto mais clientes entrarem no seu funil, consequentemente, mais clientes você vai converter em negócios. Lembrando que pode ser que entre no seu funil no início pessoas que só tenham curiosidade de saber mais sobre a sua empresa, sobre o serviço que você presta, mas que no final das contas, depois de ser qualificado, eles podem sim se tornar bons clientes. Então nós vamos começar falando primeiro sobre o topo do funil. Esse funil de vendas, ele é formado por um conjunto de etapas e gatilhos cujo objetivo é dar suporte à jornada de compra de uma determinada organização, de uma determinada empresa. Em outras palavras, as etapas de venda estão diretamente ligadas às fases da jornada de compras. Então, no topo do funil, é a etapa onde esses visitantes, esses prospects, eles descobrem que tem a necessidade ou um problema a serem resolvidos. Até então, desconhecido pela maioria. Essa é uma etapa de conscientização, onde desperta naquele possível cliente o interesse em entrar em contato com a sua empresa e com o seu negócio. Ou seja, nesse primeiro momento, quando a pessoa está se conscientizando de um problema, ela vai despertar um interesse. Esse despertar de interesse ele pode acontecer de modo aonde você apenas chame a atenção dele e ele tem a iniciativa de procurar saber mais informações e procurar saber mais dados que possam melhorar a gestão, ou você provoca isso nele através de reuniões, através de eventos, através de palestras.
através de conteúdos gerados pela internet. Mais do que cientes do problema, as pessoas começam então a buscar soluções. Nesse momento, eles chegam no meio do funil. Então, é importante que você mostre, que você já comece a transformar esse momento de meio de funil num momento onde você começa a criar um relacionamento mais forte, onde você mostra que, de fato, é um parceiro perfeito para eles. O funil de vendas, ele vai se fechar no final quando os prospects realizam a compra e se transformam em clientes. São quando eles realizam a compra e se transformam em clientes, chegando então ao final do funil. Beleza, entendendo isso, fica mais fácil para a gente trabalhar os indicadores. Então, nessa aula eu vou apresentar para você alguns dos principais indicadores que a gente deve utilizar, certo? O primeiro deles deve ser leads gerados ou suspects, que são aqueles suspeitos clientes. Os indicadores são, primeiro, leads gerados ou suspects, que são apenas suspeitos clientes. Esse pessoal ele ainda não comprou de você, mas ele pode vir a comprar. Depois, nós temos os leads qualificados, que são geralmente o pessoal que está no meio do funil. O pessoal já está um pouco consciente da necessidade, já conhece um pouco do seu negócio e está começando a ter mais confiança no seu trabalho, lhe enxergando como uma autoridade e desenvolvendo ali para um fechamento. Um outro indicador importante é a taxa de conversão. Vou comentar sobre cada um deles. Também você deve ter como indicador no seu negócio o custo de aquisição por cliente. Você precisa saber exatamente quanto é esse número. Você também deve saber os números de negócios fechados e também o ciclo de vendas, onde que ele começa e onde que ele termina. Então vamos lá, comentar com bastante calma cada um deles. Leads gerados ou suspects. Esses são os potenciais clientes, são aqueles que se interessam pela sua solução, pela solução apresentada à empresa deles, e eles devem ser captados e convertidos em clientes. Se você tiver o controle desse indicador, você poderá observar quais ações de topo e meio de funil são interessantes para serem mais efetivadas e assim gerar melhores resultados na qualificação desses leads para o setor comercial. É interessante, pessoal, que a gente saiba que esses suspects, esses leads frios, como a gente também chama, eles são qualquer pessoa que possa vir a comprar de você. Por exemplo, no nosso segmento de consultoria, todo CNPJ, toda empresa é um lead frio, é um suspect, é um possível cliente. Já quando eu for falar da venda dos meus cursos de contabilidade, aí já não é qualquer pessoa. O lead frio, ele já tem uma mínima de qualificação, que é o quê? Se é alguém da área de contabilidade, se é alguém interessado por tributos, alguém que já tem uma afinidade com esse segmento. Isso tudo, pessoal, vai impactar diretamente a tua conversão de vendas. Por exemplo, você vai perceber que com o passar do tempo, o teu funil passa a fazer cada vez mais sentido. Então, imagine aí que você tem uma pessoa que faz ligações. Você sabe que a cada 100 ligações que ela faz para suspects, para leads frios, ela consegue agendar a visita de um consultor em 20 delas. Ou seja, a tua taxa de conversão de suspect para um lead mais qualificado, que a gente já vai chamar de prospect, é de 20%. Então, se eu preciso depois aumentar minha taxa de reuniões, eu sei que eu vou precisar investir mais pessoas para ligar ou melhorar meu script. Eu tenho como trabalhar exatamente o ponto-chave que está trazendo a conversão de suspect em prospect. E é interessante porque depois que esse suspect ele se torna um lead mais qualificado, ou seja, alguém que já conhece do teu negócio, que já se interessou pela tua empresa, que está disposto a te ouvir, a comprar de você, ou pelo menos a considerar uma possível compra, começa aí uma jornada diferente de compra. Porque a jornada de compra ou funil de vendas, eles são construídos em conjuntos, de forma a criar um bom caminho para que os potenciais clientes, ou seja, aqueles suspects, eles possam buscar todas as informações necessárias sobre os seus produtos ou sobre os serviços que você oferece.
até que ele se torne um prospect e depois um realmente cliente. Então, dessa forma, quando você vai nutrindo ali o relacionamento com aquele prospect, você está o qualificando, municiando ele de conhecimento necessário para que ele tome a decisão de compra. Então, investir nessa nutrição desses prospects é fundamental para que a sua equipe de vendas consiga manter uma boa taxa de conversão. Durante essa fase inicial de descoberta, de conhecimento, de consideração, onde a pessoa está considerando fazer uma compra de você, ele já vai ter acesso a todos os dados necessários para chegar à decisão de compra e aí o seu time de vendas vai ter mais facilidade. E para controlar esse indicador, você deve calcular quantos potenciais clientes você e a sua equipe, por exemplo, enviam propostas todo mês para que aquilo ali se torne numa venda. Então imagine, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio inicial. Imagine que você faz 100 ligações para suspects, que são aqueles suspeitos clientes, para transformar 20 em prospects, que é um lead qualificado, um lead ali de meio de funil. E desses 20, você fecha contrato com 5, significa que você tem uma conversão aí de 25%. Ou seja, você precisa entender bem esses números, analisar bem eles, para que você possa saber onde investir. Vou investir em jogar mais suspects, já que eu tenho uma taxa de conversão em prospect de 20%, se eu dobrar, se eu botar ali então 200 suspects, eu vou ter, ao invés de 20, 40 prospects, e aí eu vou converter ao invés de 5, 10 contratos. Beleza, isso é um raciocínio lógico. E que provavelmente vai funcionar, se você estiver realmente analisando esses números e esses números forem reais. Mas você também pode trabalhar na melhora da conversão deles. Então você pode dizer assim, poxa, por que eu só estou convertendo 20% dos suspects em prospects? Será que se eu melhorar o meu script de venda, será que eu melhorar a minha abordagem, será que eu melhorar a qualidade com que a gente está fazendo a apresentação das nossas soluções, ou até mesmo o diagnóstico dos problemas que o cliente tem, do que é que ele está precisando comprar, o que é que ele tem interesse, será que não aumenta essa minha conversão de 20% para 40% com a mesma quantidade de suspects? Consequentemente, eu vou aumentar a minha conversão de vendas. Então, essas análises, elas são importantes e elas vão te ajudar a melhor gerenciar o teu setor comercial. E aí, depois desse indicador, nós temos também a taxa de conversão. A taxa de conversão ele é um dos indicadores de venda de maior importância, pois ele avalia a eficiência da sua equipe, relacionando a quantidade de oportunidades geradas àquelas que de fato se convertem em vendas. Ou seja, você está lá analisando que, voltando para o nosso exemplo ainda, que você tem 20 oportunidades de fazer a apresentação, porque foram 20 reuniões agendadas. E aí, desses, você só conseguiu converter em contrato 5 deles. Esse indicador, que é a taxa de conversão, é a taxa de quantos prospects eu converto em realmente negócios fechados, eu converto em clientes, ele é um indicador que te possibilita identificar quais são as melhores estratégias que devem ser adotadas. Então, você vai poder dizer o seguinte, não, o que é que está fazendo com que das 20 oportunidades que eu tive de mostrar o meu serviço, de estar de cara a cara com o cliente, de estar ali com ele conversando sobre a minha atividade, sobre as soluções que eu tenho para o negócio dele, por que só 5 daqueles 20 se interessaram em comprar? Essa minha taxa de conversão é de 25%, eu vou tentar trabalhar para chegar em 50%, eu quero converter agora 10 contratos, a cada 20 visitas que eu fizer eu quero fechar 10 contratos. Então, isso é importante para que você possa entender como que está o seu aprimoramento, como é que está o checkmate ali, o momento do arremate, o momento do fechamento da venda. É muito importante isso. E isso também vai disciplinar, na verdade, nortear as tuas estratégias futuras. Se você vai precisar contratar mais uma pessoa, se você vai precisar qualificar mais a tua equipe de vendas, se você vai ter que procurar um vendedor no mercado mais experiente. Mas é importante porque para a gente tomar essa decisão, tem mais um indicador que deve ser sempre considerado, que é o custo de aquisição por cliente. Você sabe quanto custa cada cliente que entra na sua carteira? Quanto aquele cliente custou para você? Ora, se você não sabe, você pode estar gerenciando o seu setor comercial de olhos fechados. Então, esse é um indicador importantíssimo. O custo de aquisição por cliente,
ele é um dos mais fundamentais ou mais básicos indicadores que você deve implementar no seu negócio. Como o próprio nome já diz, é ele quem pondera todo o investimento feito até que aquele suspect se torne um cliente. E para conhecer melhor esse indicador, é preciso levantar todos os investimentos realizados, desde as campanhas de marketing até os gastos na venda. Com esse dado, você verifica quantos clientes foram gerados no espaço de tempo estudado. Aí você divide o valor investido pelo número de novos clientes e aí você vai saber o custo de aquisição por cliente. Esse indicador permite analisar se está valendo a pena ou não determinada estratégia de captação de clientes, visto que se o custo de aquisição por cliente for maior do que o gasto médio, significa que você está investindo mais dinheiro para adquirir um cliente do que ele realmente está gastando em compra. Ou seja, você está tendo prejuízo. Então, olha que interessante. Você já tinha parado para pensar nisso? Quanto que é o teu custo de aquisição por cliente? Quanto para trazer um novo cliente para o teu negócio, para a tua empresa, aquilo te custou? Porque se você não sabe quanto é o custo de aquisição por cliente, como que você vai saber se o ticket médio de compra daquele cliente é suficiente para pagar o valor investido em marketing, o valor investido no teu setor comercial? Então é importante que você tenha esses números na palma da mão. Outro indicador muito importante é o número de negócios fechados. É muito importante conhecer a quantidade de negócios fechados em um determinado período de tempo, para que a gente possa criar metas e estratégias. Por exemplo, se eu sei como foi meu ano de 2018 relacionado a vendas, eu sei quanto eu vendi no mês de janeiro, sei quanto eu vendi no mês de fevereiro, sei quantos negócios fechados eu tive ao longo de todo o ano, eu consigo saber mais ou menos como é que é a minha sazonalidade do fechamento de negócios, da captação de clientes, e dessa forma eu posso trabalhar agora de maneira estratégica e antecipada naqueles meses que foram mais fracos, para que eles melhorem, e também posso ir fazer um estudo para ver naqueles meses onde a gente teve um melhor resultado, o que foi que a gente fez para conseguir alcançar aquele êxito na gestão de vendas daquele período. Agora nós vamos falar sobre ciclo de venda. É mais um indicador importante para o seu negócio. O nosso último item da lista de principais indicadores é o ciclo de vendas. Ele acaba determinando o tempo necessário para que uma pessoa faça uma compra na empresa desde o primeiro contrato. A importância desse indicador está no fato de que quanto menor for o ciclo, mais clientes podem ser buscados pela sua equipe, aumentando assim os seus resultados e os seus lucros. Se o ciclo de venda começa a aumentar muito, ou seja, demora demais para o cara te comprar, pode significar que o teu marketing está sendo muito pouco informativo, sendo ainda necessário nutrir de maneira mais objetiva esses leads para que eles alcancem a decisão de compra mais rápido. Então, imagine aí, que se você tem um ciclo de vida desse cliente, o ciclo da venda, que desde o primeiro telefonema até o momento que ele compra de você, leva 30 dias, 40 dias, 50 dias, isso tudo é um ciclo bem longo. Então, você pode diminuir esse tempo de tomada de decisão se você nutre melhor esse lead, se você municia ele de mais informações a respeito do serviço, se você consegue convencer a ele a importância do seu trabalho, a importância que você vai ter para o negócio dele alcançar melhores resultados. Então agora nós vamos ver na prática como analisar alguns desses indicadores, tá? Então vamos lá, refletir um pouco sobre como é que a gente pode desenvolver os teus indicadores e também analisá-los, certo? Eu trouxe aqui na tela, como vocês podem ver, análise de indicadores de um mês de um dos nossos negócios, certo? Então você imagina aí, a gente tem uma meta diária de aquisição de suspects, de leads frios, de 30 por dia. Isso significa que a pessoa que está no trabalho ali, por exemplo, vamos imaginar que seja ligações, ele tem que fazer 30 ligações para suspeitos clientes, para leads frios, todos os dias, o que dá um total de 600 ligações no mês. Peguei aqui um mês de fevereiro, que é um mês de referência. É interessante que a gente já coloca na nossa análise do indicador que quantos dias essa pessoa vai ter para trabalhar, né? Então eu calculei 20 dias úteis no mês de fevereiro, ele fazendo 30 ligações por dia para
suspect, que são aqueles leads frios, ele vai fazer no mês 600 ligações. E aqui eu coloco todos os dias da semana, porque dessa forma a pessoa pode ir alimentando e te enviando todos os dias como é que está o indicador para que você possa acompanhar, certo? É muito importante que você entenda que para que você alcance as suas metas, o indicador ele precisa ser cumprido. A gente tem vivenciado isso na prática e cada dia que passa eu acredito mais nisso. Para que você tenha resultados constantes de fechamento de negócios, é importante que os indicadores sejam cumpridos todos os dias. Inclusive, você pode utilizar metodologias meritocráticas para poder estimular os colaboradores a preencher esses indicadores. Por exemplo, aqui nós utilizamos na nossa empresa que cada dia que a pessoa que está lá, o consultor, ele alcança o cumprimento do indicador, ele é bonificado em um valor. E aí, no dia que ele não alcança, ele só não é bonificado, como também ele perde o equivalente a um dia. Então, vamos supor que nos 20 dias de fevereiro, em 15 dias, ele bateu o indicador diário e em 5 dias ele não bateu. Então, ele ganhou 15, mas vai perder 5 desses 15, vai receber por 10 dias essa bonificação extra. Então, isso estimula com que a pessoa que está lá no setor, ela trabalhe com micrometas. Dessa forma, ele vai cumprir essas pequenas metas diariamente. Consequentemente, a possibilidade, a probabilidade de que ele alcance a meta maior do mês se torna mais atingível, mais palpável. Bom, ele também vai ter que fazer 35 ligações por dia para prospects, que são aqueles clientes que já foram feitas uma primeira ligação, que ele já conhece, já tem o nome do empresário, ele já tem um contato, então ele vai fazer ali 35 ligações por dia, o que dá um equivalente a 700 ligações só no mês de fevereiro. É muito interessante, pessoal, olha que sacada bacana que a análise dos indicadores traz. A gente sempre utilizava também aqui um indicador que era a origem do negócio fechado. E a gente chegou à conclusão de que a maioria dos nossos negócios fechados são por meio de indicações, o que é natural, tá? Provavelmente o seu negócio também vai ser. Por quê? Porque a indicação, ela é uma prova social muito forte. Então imagine o seguinte, imagine que você está numa cidade que você não conhece, você está indo lá a primeira vez, e você quer jantar à noite, você não sabe aonde ir. E aí você tem um amigo que já visitou essa cidade, que já conhece, e ele te recomenda um restaurante. A probabilidade de você aceitar essa recomendação é muito grande. Por quê? Porque é uma pessoa da sua confiança, alguém que você conhece, alguém que você ouve, que está lhe dizendo que aquilo ali é bom e que serve para você. Então, você se tornou um lead qualificadíssimo, porque nós já passamos aquela fase de ganhar confiança, nós já passamos aquela fase inicial de nutrir o lead, nós já passamos a fase inicial de estar ali ganhando de você a atenção, você já está pronto para tomar a decisão de compra. Então, esse prospect, ele pode vir através de uma indicação também. Só que, qual que é o grande erro que eu percebo com relação às indicações? Exatamente a ausência de um indicador. Quantas vezes você não está num jantar de família, você não está numa confraternização, você não está numa roda de amigos, que você vê que ali tem pessoas que podem indicar clientes para você, e aí você está falando ali do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto, e aí a pessoa diz assim, eu tenho um cliente para te indicar, e você, beleza, a gente vai ver. E aí fica por isso mesmo. Essa indicação não sai dessa conversa, não sai do papel. Você tem que criar um indicador do parâmetro indicações. Por exemplo, aqui a gente tem uma meta diária da pessoa ligar para 5 clientes de indicações. Aí você diz assim, Felipe, mas de onde é que ele vai tirar esses 5 clientes por dia de indicações? Ele vai correr atrás. Ele vai chegar para um amigo, ele vai chegar para um colaborador da empresa, vai dizer, cara, me indica alguém aí que eu estou precisando bater a minha meta de indicadores aqui e eu preciso de indicações para que eu possa entrar em contato com aquelas pessoas. E aí a pessoa abre ali o celular na hora, pega o número, se possível até já liga para essa indicação, diz que uma pessoa do teu setor comercial vai entrar em contato. Pode ter certeza, essa ação é muito efetiva. Muito efetiva.
Percebam aqui que ele também tem uma meta de fazer 10 ligações para quem tem proposta aberta. Porque imagina assim, olha, ele foi, agendou uma visita, o consultor foi, o consultor deixou uma proposta em determinado cliente. A partir do momento que ele deixou uma proposta, a gente não pode esquecer essa proposta. Às vezes, a gente faz um filtro e puxa ali as propostas abertas, e a gente percebe que a gente tem 50, 80, 100 clientes com proposta aberta. E às vezes a tua meta do mês é só 10. Cara, gasta energia naqueles clientes que já estão qualificados, que você já fez uma visita, que já deixou uma proposta, que eles já estão perto da decisão de compras. Imagine o seguinte, eu gosto de comparar com uma partida de futebol. É muito mais fácil de você fazer o gol se você estiver perto ali do gol do adversário. Se você estiver muito distante, você vai ter que percorrer o caminho inteiro. Então, quando você está conhecendo um lead frio, é como se você estivesse saindo lá da defesa, estivesse tocando, qualificando até chegar no ataque ali próximo do momento de fazer o gol. Então, quando você está com um cliente que tem uma proposta, quando você tem uma indicação, você está mais perto do momento do arremate, do momento final, do momento de marcar o gol da vitória, que vai ser o fechamento do negócio. E esse mesmo camarada aqui que faz as ligações, olha, ele tem uma meta de agendar 7 reuniões por dia. Ou seja, percebam aí que a gente foi fazendo um funil. Ele vai ligar 30 para suspects, 35 para prospects, ou seja, lead frio, lead qualificado. Ele vai ligar para um lead quentíssimo, que é a indicação. Ele vai ligar para aquele cara que já tem a proposta aberta. E ele tem que agendar no mínimo 7 reuniões por dia para o consultor externo, que vai estar na rua, fazendo a visita. E aí a gente vai aprendendo com o tempo que esses agendamentos também não adianta ser um numa área da cidade e o outro muito distante. Ele precisa trabalhar por região, porque senão o consultor não consegue atender 7 reuniões. Às vezes eu mostro o indicador da pessoa e diz assim, Felipe, uma pessoa consegue fazer 7 reuniões por dia? Consegue. Se for utilizado uma inteligência na definição da rota, uma inteligência na hora de construir ali os locais dessas reuniões e o próprio formato da reunião, para que não seja uma reunião prolixa, para que não seja uma reunião improdutiva, não objetiva, sem sombra de dúvidas, é sim possível cumprir esse indicador de fazer as 7 reuniões. Então percebam que quando a gente tem os números em mãos, a gente tem essas informações, esses dados, para ajudar no processo de tomada de decisão, é completamente diferente. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um limite de 7 reuniões por dia. Então, se eu quero dobrar a quantidade de contratos fechados no mês, eu não posso dobrar a quantidade de reuniões, porque o cara não vai conseguir, um único consultor, fazer 14 reuniões no dia. Não adianta. Então, eu já sei que eu vou precisar, se eu quiser dobrar a quantidade de reuniões, contratar um novo consultor. Mas como que eu sei se dá para me investir ou não? Eu preciso saber quanto é o meu custo de aquisição do cliente. Então percebam que os indicadores eles estão todos relacionados. E essa análise que a gente está fazendo juntos, a construção deles, é quem vai determinar se você de fato vai ter êxito na gestão do teu setor comercial. Muitas empresas quebram porque não conseguem trazer novos clientes, porque não conseguem converter os possíveis clientes em clientes. Então, não cometa esse erro. Aproveite aqui esses conteúdos do Congresso e transforme os resultados do seu ano de 2019. Bom, pessoal, e para a gente finalizar, eu quero finalizar com essa frase que diz assim, normalmente as oportunidades, elas estão disfarçadas de trabalho duro. É por isso que a maioria das pessoas não as reconhece. Então, assim, você pode achar que é desafiador implementar esses indicadores, implementar essas análises no seu negócio. Você pode, assim como eu mencionei no início, achar que isso não é para você, que vender não é para você, que sua profissão é técnica, mas esqueça tudo isso. Nós estamos vivendo um momento, um ano de muitas oportunidades, só que precisa de muito trabalho duro, de muito estudo, de muita dedicação. Você vai ter bastante trabalho para criar e implementar esses indicadores, criar e implementar esses processos que vão conduzir o teu setor comercial e a tua gestão de vendas. Mas, se você não fizer isso por você e pelo seu negócio, você estará fadado a fechar as portas e a fracassar. E eu sei que se você está aqui nesse congresso, é porque você é um vencedor e você não vai deixar isso acontecer. Beleza? Então aproveite aí os demais conteúdos do congresso. Foi um prazer estar com você. Um forte abraço.